E neste momento ouviremos o pronunciamento de Sua Excelência, vereador Caio Valassi, presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, biênio 2023-2024. Minha fama é horrível aqui, né, gente? Eu quero, inicialmente, abraçar a todos que hoje nos prestigiam nesse ato de posse, pessoas das mais variadas matizes do pensamento sete-lagoano, da imprensa, da economia, do direito, enfim. É uma plateia, quando eu lanço o meu olhar nessa plateia aqui, a gente vê aqui os meus amigos funcionários, é tanta gente bacana. Vamos lá. Eu quero cumprimentar aqui Sua Excelência, o prefeito Duílio de Castro. Cumprimentamos também meu caro vice-prefeito, doutor Euro de Andrade Lanza. Cumprimentar aqui o Dom Francisco Cota de Oliveira, nosso bispo. Estou muito honrado com a sua presença. Quero saudar aqui meu amigo, irmão, companheiro de tantos anos, o prefeito de Fortuna de Minas, Cláudio Nicote, que muito nos honra. Cumprimentamos também aqui o ex-vereador André Rogério Lupiano de Abreu, meu companheiro vereador constituinte. Elaboramos juntos a lei orgânica do município. Foi ele que pegou na minha mão e me ensinou os primeiros passos nessa casa. Então, portanto, além de muito honrado com a sua presença, e minha gratidão, vereador André. E também o vereador, o ex-presidente Márcio Paulino, Torres Paulino. Também registro aqui a presença do vereador, né, ex-vereador Renato Gomes. Obrigado pela presença. O ex-vereador dessa casa, aqui agora, doutora Marizes, aqui representando, né, o presidente da OAB, sob seção de Sete Lagoas, junto com o doutor Denilson, formam aqui o par de representação da nossa grande ordem dos advogados. Coronel PM Murilo César Ferreira, aqui representado pelo aspirante Nogueira, comandante da 19ª região da PM, aqui representando a Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas. Então, temos aqui o diretor Valcir Farias, que nos honra, e representando o Observatório Social, o doutor Benjamin de Oliveira. Eu quero também saudar aqui, em nome de todas as mulheres, a professora doutora Leila Leão, a mãe do nosso digníssimo secretário da mesa, Ivan. Darei início à minha fala em respeito à ordem cronológica dos fatos, agradecendo ao conjunto de homens e mulheres que formaram o coletivo partidário que culminou na eleição para vereador no pleito passado. Estar nesse lugar agora é obra do sonho sonhado em conjunto, do esforço individual de cada um das minhas companheiras e dos meus companheiros de partido para um propósito coletivo. Desde o primeiro dia da minha atuação nesse parlamento, o meu gabinete se transformou em um espaço compartilhado com pessoas, instituições públicas e privadas, e em especial com o Podemos. Quero aqui abraçar meus companheiros de Podemos. Foi uma luta bonita, né? E vocês sabem que eu estou aqui representando esse coletivo. Espaço esse que recepciona sugestões, reivindicações e propostas advinda das mais variadas matizes do pensamento da sociedade e da população em geral. Sendo assim, não posso me furtar a dizer, do fundo do meu coração, muito obrigado pela parceria que fizemos. Somos um time que jogou junto e continuará jogando. Nesse momento, nesse mesmo sentido, rendo meus agradecimentos aos meus pares, colegas vereadoras e vereadores,
que me elevaram à condição de presidente dessa egrégia Casa Legislativa, instituição de representação política da nossa gente e da nossa cidade. Sei bem, entre o quadro que compõe o corpo parlamentar da Câmara Municipal de Sete Lagoas, existem vereadoras e vereadores dotados de experiência e inteligência suficientemente capazes de conduzir os destinos dessa casa, razão pela qual agradeço a confiança em mim depositada. Estou consciente de que recai sobre a presidência a grande responsabilidade pela condução dos trabalhos do Poder Legislativo. A eleição para ocupar a presidência foi um gesto de confiança e tenho certeza será retribuído com resultados administrativos que fortalecerão as prerrogativas de função e de representação política. Entendo ainda, do ponto de vista dos encaminhamentos dos debates que aqui travamos no nosso cotidiano, na abordagem dos graves problemas que afligem Sete Lagoas e, sobretudo, a população da nossa cidade, devemos trazer à ordem uma pauta de inclusão social voltada para a garantia dos direitos sociais. Isso porque o nosso passivo social, acumulado ao longo dos tempos, nos coloca em uma situação extremamente incômoda. São brutais as nossas contradições. De um lado, a cidade se apresenta como próspera economicamente, oscilando entre a posição de 8ª e 10ª economia no ranking do estado de Minas Gerais. Do outro, existe um quadro de pobreza que desafia o poder público e exige atenção e cuidado de toda a classe política. Nesses sentidos, pautamos e aprovamos o projeto de minha autoria, que criou PEAS, Programa Emergencial de Auxílio Social, um programa de transferência de renda que altera o conceito de política social e quebra paradigmas ao propor uma contrapartida do beneficiário, que terá sua cidadania restabelecida ao prestar serviços ao município em meio horário, condicionado à realização de cursos de capacitação para reinserção no mercado de trabalho. Destacamos também, dentre a pauta de inclusão social, o incremento da política habitacional, em contraponto à largueza do déficit habitacional, e conclamamos aqui o direito social à moradia, a partir da construção de uma política de gestão racionalizada, desburocratizada e inteligente, tendo em vista os excedentes patrimoniais do município, que hoje formam vazios nos nossos espaços urbanos. Debruçados sobre esse tema, demos início ao trabalho, que culminou com a edição da Lei Municipal 9.243, de outubro de 2021. Também de minha autoria, que constituiu ferramenta básica e propulsora dessa ação, na qual estão estabelecidos os princípios, as diretrizes e os objetivos da política municipal de habitação social. Nesse campo, devemos ainda impulsionar de forma célere a política de regularização fundiária, que reafirma o direito social da moradia como fator de desenvolvimento social e fomento da economia, através de linhas de crédito originária dos recursos do FGTS e disponibilizada pelas instituições financeiras oficiais. Tudo isso como medida de efetivação das premissas básicas de cidadania, com acesso à água tratada, à energia elétrica, ao transporte público, enfim, na esteira do conceito amplo das condições de habitabilidade, que fortalece e dão ênfase à dignidade humana. Outro passo importante na mesma direção foi dada pelo Executivo Municipal, na pessoa do prefeito Duílio de Castro, que de forma assertiva apostou e teve a resposta positiva de sua base de governança dessa casa, na reativação da Coasa, como gestora e condutora de todo esse processo de construção de moradias. Ainda não menos importante é a política de sustentabilidade ambiental, com destaque para o lixo, assunto delicado e que até pouco tempo foi tratado de forma subalterna. No entanto, hoje é a agenda de primeira ordem na qual estamos trabalhando intensamente e já contamos com resultados concretos.
Uma vez implementada no município a coleta seletiva, a Câmara Municipal se mostra protagonista, já que conta com um ponto de coleta, ponto eco, e dá a devida destinação de todos os resíduos coletados. Vale ressaltar que essa pauta não depende exclusivamente do poder público, sendo necessário o comprometimento de todos os segmentos sociais, bem como de empresas, indústrias, templos religiosos de todos os credos, no sentido de assumir a responsabilidade do fomento dessa importante política pública. Assim, os veículos de comunicação dessa casa estarão a serviço da sociedade, orientando e estimulando a educação ambiental e sensibilizando a população que a coleta seletiva é geradora de trabalho e renda. Estou me referindo a uma questão muito objetiva. Coleta seletiva é sinônimo de dignidade e comida na mesa dos vulneráveis. Ressaltamos que a Câmara Municipal tem importante missão de adequar a legislação municipal em todo o seu espectro, de forma a moldar uma cidade contemporânea, moderna, organizada e principalmente mais acolhedora para os seus cidadãos e atrativa para novos investimentos, em busca de novas empresas, sem deixar de ser justa com aqueles que ao longo dos anos compõem o nosso parque industrial instalado. Quando se pensa um projeto político-administrativo para a cidade, deve-se mentalizar quão grandes devem ser os braços de um governo. Trata-se de um território que deve ser cuidado e atendido a partir da distribuição democrática de seus recursos, de maneira tal que possa atender a todos, prioritariamente, os investimentos direcionados às políticas públicas da criança e do adolescente, dos idosos, do meio ambiente sustentável, do turismo, da ciência e da tecnologia, da educação eficiente e libertadora e do fortalecimento do SUS. Lembrando ainda da nossa deficiente estrutura urbana, tão judiada pela falta de manutenção ao longo dos tempos. Reflexos atuais advindos de modelos pretéritos, arcaicos, de gestão que nos antecederam. Esse é o olhar da nossa gente, que pede nossa concentração de esforços para resultados melhores. São as vozes roucas das ruas que clamam lugar de fala. São os invisíveis que clamam socorro, clamam pelo sagrado direito de ter as suas refeições diárias garantidas, clamam por oportunidade de trabalho e renda, enfim, pelo reconhecimento de sua cidadania perdida. Com tantas pautas, sugere-se aqui trilhar o caminho das alianças com o terceiro setor, com as OSCs, que se encontra aberto e ávido por espaço de participação. Acredito que é um caminho seguro e capaz de reorganizar as nossas agendas com regras claras de distribuição e competências. Ressalte-se que o atual ambiente político construído por todos os agentes políticos, em especial pelos que defenderam o projeto administrativo, capitaneado pelo prefeito Duílio de Castro, possibilitou que o Legislativo Municipal deixasse de ser um mero assistente e simples coadjuvante do processo de tomada de decisões para o protagonismo de projetos importantes. Cito aqui como exemplo o projeto de lei complementar que tramita nessa casa de reforma e revisão do Código Tributário. Esse debate foi proposto por nós, o plenário dessa casa recepcionou e aprovou o requerimento que constituiu a comissão especial para revisão e reforma do Código Tributário Municipal. O Executivo abriu as portas para o diálogo, envolveu-se na construção de um projeto que se orienta na tão proclamada justiça tributária. Estamos falando agora do que o projeto propõe. Dentre as variáveis de ajustamento da nossa legislação, que dizem respeito a ganhos ambientais, sociais e urbanísticos, falamos em bom som e tom de redução de alíquotas de ISS. Aqui faço um destaque para reconhecer o mérito do prefeito, que resgatou a saúde financeira do município, elevou as receitas a patamares jamais vistos, sem, contudo, aumentar um único centavo de impostos. Agora, em sentido contrário, o projeto do novo Código Tributário propõe reduzir a carga tributária do município,
Com essa medida, vamos proporcionar o crescimento econômico, geração de novos empregos e compatibilização das nossas receitas tributárias à realidade local e regional. Outro fator importante que merece ser destacado é a adoção do IPTU social. A proposta vai retirar da base cadastral de lançamento a cobrança de aproximadamente 20 mil imóveis. Essa compatibilização nos remete ao real conceito de justiça tributária e melhor gestão do custo-benefício dos nossos tributos. Meu compromisso agora, como presidente, é que a Câmara Municipal preste cada vez mais serviços de excelência, sendo que, para isso, iremos, primeiramente, investir no conhecimento e na tecnologia, criando em sua estrutura administrativa órgãos técnicos de assessoramento em razão da matéria, regimentalmente relacionada às comissões permanentes dessa casa. Isso possibilitará maior grau de certeza nas deliberações plenárias e na entrega dos resultados, considerando a universalidade e a complexidade das questões em que o Legislativo está debruçado em decorrência de suas prerrogativas e funções. Igualmente, investiremos na valorização e capacitação dos servidores do Poder Legislativo. Não é possível que essa casa faça coro com aqueles que patrocinam a precarização do trabalho prestado por essas pessoas. Outro ponto importante e desafiador é a elaboração de uma estrutura administrativa que nos permita chamar um concurso público para cumprir o desiderato da lei. Primaremos essencialmente pela relação harmoniosa com as instituições públicas e privadas, na expectativa que sejam respeitados os papéis e limites de cada uma delas. Por fim, no último agradecimento, quero agradecer a minha família, na pessoa da minha esposa e companheira Nayara, que ao longo da minha vida compartilhou comigo dos sonhos de uma Sete Lagoas melhor para nossos filhos e para a nossa gente. Agradeço aos meus filhos, Nuno e Samuel, por compreenderem que o tempo que foi disponibilizado para tratar dos assuntos coletivos da cidade foram finalmente absorvidos, os tornando mais cientes de que a política é uma atividade essencialmente ética e indispensável para o bem comum. Tenham todos o meu abraço, os meus agradecimentos pela permanência aqui conosco, nessa data tão importante. Viva Sete Lagoas, viva o nosso povo!